Vamos passar agora para os debates. E antes dos debates, e antes que mais alguém vá embora, nós vamos fazer o sorteio de mais 4 livros, gentilmente cedidos pelo Dr. Raimundo Pinheiro, sobre atestado médico. Espero que estejam aqui, senão nós vamos demorar chamando o pessoal que já foi embora. Paulo Rebelo. Já foi. Kelly Cristiane Moreira Firmino. 1, 2, 3, foi. Jussara da Costa Ferreira. Já foi. Joseilton C. Bezerra. Danilo Martins Barreiros. Dali, Zeu. Isso. Vinícius Lousada Capucho. Pô, do lado, tia. Agora deu. Está do lado, tia. Agora foi bem. Ricardo Teotônio Nunes de Andrade. Joyce Pessoa Ferro. Opa, lá, por favor. E o último, Rafael Campos Gomes Cavalheiro. Não? Paulo Henrique Gastão de Oliveira. Ronei Neri. Rafael Silva Duarte de Almeida. Dilma Carvalho. Antônio Raimundo Negrão Costa. Maria Neide Eloy Brandão. Opa! Por favor. Obrigado, doutor Montes. Eu gostaria... Felizmente conseguimos fazer tudo. Eu quero passar primeiro a palavra para os... Queres falar antes? Eu acho que a primeira pergunta é a mais importante de todas, porque vai nos atingir daqui para frente com a nossa idade. A pergunta para a doutora Cristiane Holtz seria o seguinte: qual é a idade limite, quais são os testes que são feitos para uma pessoa de idade deixar de dirigir veículos por conta da parte médica? Porque se o idoso fizer o teste do Detran, ele pode dirigir. E a gente, como médico, sabe que uma pessoa idosa que já não pode ter hábitos alimentares como gostaria de ter, outros hábitos também não tem. Ele tem dinheiro, tem um veículo e a gente vai ter que limitar a circulação dessa pessoa idosa. Quando é que o médico geriatra limita o paciente de dirigir? Bem, não tem idade, né? Tem a ver com a funcionalidade. Quem ajuda bastante a gente a decidir é o informante. Às vezes, quem está com ele do lado do carro enquanto ele dirige no carona é o filho, é a esposa que conta: olha, já bateu de carro 3 vezes, já fez isso, já fez aquilo. No exame físico, a gente avalia mais a questão de marcha, de motricidade, né? Mas não tem uma resposta certa. Assim, a partir de tal coisa, não pode dirigir, né? A senhora limita, assim, por mobilidade, por reflexo? A gente limita, principalmente, cognição. Porque quando a pessoa tem uma cognição plena, é o que eu falei, ela vai dar uma desculpa para parar de dirigir. Ela vai falar que vai dar de presente o carro para o neto, ela percebe que está se colocando em risco. Então, se a cognição não está boa, não existe, a gente não conversa com o paciente, com a família, não tem como deixar ele dirigir só aqui pertinho de casa, só aqui perto do condomínio. Isso não existe, não pode dirigir em qualquer lugar. E o restante é mais relacionado à motricidade, né? Tem a questão de equilíbrio, propriocepção adequada, a visão, né? A visão é feito, né? O teste do Detran é mais fácil.
A senhora Terezinha, mãe de uma vizinha nossa, tem 91 anos e dirige maravilhosamente. Vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo, fica a 40 quilômetros, a 110 quilômetros por hora na hora do pico. E ninguém segura ela em todos os sentidos. Perguntas? Nenhuma pergunta a mais, doutora Rosilane. Rosilane, primeiro agradecer a doutora Cris, que veio aqui, está com um bebezinho de 2 meses, né, Cris? Precisou se afastar um pouquinho para atender o nosso chamado. Queria te agradecer muito por isso. E perguntar se existe, assim, dentro da sociedade, alguma diretriz, algum estudo que já se tenha iniciado acerca desse retorno dessa população mais... não é bem idosa, mas, né, legalmente seria idosa, porque já tem mais de 60 anos, de volta ao mercado de trabalho, os impactos na saúde, como que é essa questão da relação dessas pessoas mais velhas com a geração tecnológica diferente, eu acho que isso tudo tem um impacto muito grande na saúde dele. Por outro lado, tem a crise econômica, que está trazendo de volta essas pessoas para o mercado de trabalho, e também a questão previdenciária que está fazendo com que elas saiam mais tarde. Essa é uma realidade nos outros países. Eu estive vendo que em alguns países a idade que começa a aposentadoria é 67 anos e a gente ainda está bem atrás disso, né? E também para o doutor Roberto é exatamente isso. Se existe alguma pesquisa do SEBRAE que a gente tem esse número dessa população idosa que está voltando aí ao mercado de trabalho. Obrigada. Eu fiz uma pesquisa breve, mas assim, eu não encontrei nada atual, né, da nossa realidade. Tem mais falando de questões antigas, porque agora a gente tem uma lei que incentiva o trabalhador a permanecer mais tempo, e a gente ainda não sabe qual é o impacto disso no trabalho. Tem mais trabalhos dizendo da dificuldade de pessoas conseguir empregos a partir de uma determinada idade. Só nesse sentido. É necessário, né? Isso. Algum outro questionamento? Bom, com relação à idade, né? E os empresários, as pessoas voltam para o mercado de trabalho e a gente cada dia mais lá no SEBRAE vem percebendo isso, né? E as pessoas já não estão mais mudando até mesmo um paradigma sobre o que diz respeito à questão da aposentadoria. As pessoas não pensam mais em descansar, elas estão pensando mais em buscar uma segunda ou uma primeira realização profissional. Isso é fato. Então, outro dia, eu conversando com um aluno meu, já acima dos 60 anos de idade, né, e perguntei para ele: e aí, você pensa em se aposentar? E ele falou assim, e eu comecei a rir dessa situação, ele falou assim: você me falar em aposentar, é a mesma coisa me perguntar se eu quero parar de ser avô. Entendeu? Ele fala assim: é uma função minha, trabalhar faz parte de mim. Ele diz assim: um dia que eu parar de trabalhar, eu acho que eu morro. Então, eu nunca parei para pensar em me aposentar. E eu acho que esse é um paradigma que está muito em voga no dia de hoje. As pessoas estão procurando, né, uma segunda profissão ou uma primeira profissão que busque essa realização. Isso está muito comum, né? Não é uma pesquisa, mas é uma constatação muito clara dentro das salas de aula lá do SEBRAE. Mas acho que isso é porque também tem a questão de o sentido da vida ser o trabalho. E de que, a partir de que eu me aposento, eu estou velho e inútil. A gente tem que mudar esse paradigma, a gente tem que perceber que a gente pode... tem muito mais da vida além do trabalho, né? Não é só o trabalho que move a vida da pessoa. Eu vejo, pelo menos eu estou com 32 anos, eu vejo colegas meus não falando de aposentadoria, eles falam de independência financeira, eles já usam termos diferentes, já pensam diferente. Eu não sei quando é que eu vou me aposentar, se eu quero me aposentar, mas a gente tem que buscar outras realizações, né? Não só isso. E o estabelecimento de metas, se me permite, doutora, ele é uma das prerrogativas dos comportamentais que foram pesquisadas pela ONU, que são considerados como comportamentos mobilizadores, tanto planejamento como de estabelecimento de metas, e isso faz parte da essência humana. Aquele indivíduo que para de estabelecer desafios na vida, ele praticamente ele morre, né? No fim, ele perde a alegria de viver. Então, até comentando aqui, me alongando um pouquinho mais, outro dia eu fui numa peça, eu tenho uma filha de 8 anos, meio temporona,
e levei, eu nem sabia que existia um teatro ali no Brasília Shopping. Levei numa peça chamada Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo conhece, e de repente entra no teatro um coelho com o relógio na mão, gritando, estou atrasado, e uma menininha correndo atrás dele, e as crianças entram e se sentam. E aí, de repente, o teatro todo escurece, né? E aparece uma luz focando nessa menina, na Alice, que estava no palco, né? E, de repente, a gente percebe que tinham vários caminhos a serem seguidos por ela, e a outra luz aparece e mostra um gato enorme em cima de uma árvore, ao lado dela, e ele pergunta para ela, aonde vais, menininha? E ela, né, olha para o gato e fala, eu não sei. E o gato dá um sorriso e fala, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí eu cutuquei a minha mulher que estava do meu lado e falei assim, amor, isso não é peça para criança, isso é peça para adulto. Porque é uma verdade, né? Eu acho que esse é o sentido que nós, seres, precisamos dar, né? Tanto é que a criança, quando não tem essa visão de meta, ela se perde meio naquela adolescência, né, de não saber o que é da vida, né? Porque ela ainda não fez essa definição. Okay. Algo mais? Eu só gostaria de fazer um pequeno comentário, bem rápido, sobre a importância da nossa atuação como médicos do trabalho, porque nós sabemos que, aumentando a longevidade e a aposentadoria do INSS, que a maioria dos trabalhadores tem, está reduzindo, nós sabemos que a longevidade saudável é importante, até porque os trabalhadores necessitam continuar trabalhando, senão eles perdem o emprego, trocam e não acham mais emprego em lugar nenhum. Essa é uma questão. A segunda, a necessidade também de trabalhar, mesmo depois de aposentado, é outra necessidade básica, porque ele precisa complementar o que ganha. Senão ele não sobrevive com a esposa doente, necessitando medicação e tudo mais. Bom, era só um pequeno comentário, então, se ninguém tem mais nada a falar, doutora Rosilane, para o encerramento, por favor. Agradecendo a presença dos convidados que abrilhantaram esse evento, e ao doutor que já teve que sair. Então, passo a palavra para a doutora Rosilane. Bem rapidamente mesmo é agradecer, dizer que anualmente o Conselho Federal de Medicina realiza fóruns, entre eles o Fórum de Medicina do Trabalho, e a Câmara Técnica está aberta para receber sugestões, inclusive a avaliação de vocês em relação ao nosso fórum. Os convidados que aqui estiveram, vieram realmente de forma voluntária, quem veio de fora teve esse patrocínio do Conselho Federal de Medicina, mas a proposta é sempre trazer temas relevantes da nossa prática diária, prática do médico do trabalho, para que a gente possa aprimorar a nossa atuação. Agradecer mais uma vez todos vocês, em nome da Câmara Técnica de Medicina do Trabalho, dizer até o ano que vem. Obrigada.